Oi, pessoal, tudo bem? Professora Carla aqui. Hoje a gente vai fazer um exemplo de relações de dependência e herança, na verdade, da relação de herança mesmo. A gente, inclusive, vai trabalhar também com polimorfismo. Eu só vou fazer uma revisão rápida aqui da questão teórica. Assim como eu falei no último vídeo, que a gente fez as relações de dependência e associação, a relação que a classe principal tem com qualquer outra classe, ela é sempre de dependência. Por quê? Porque ela instancia, ela cria objetos de uma outra classe dentro de seus métodos, no caso do método main. Então, lembrando que aqui a relação de dependência é a relação da setinha tracejada, e aí eu vou ter sempre que eu tiver um método criando objetos de uma outra classe. Então, apesar de ser um nome forte, dependência, é simplesmente quando um método daquela classe cria objetos de outra classe. Então, sempre que eu tiver isso, assim como eu tenho sempre na main, eu posso ter em outras classes também. Mas eu sempre vou ter na classe principal em relação a outras classes, porque eu sempre tenho que criar objetos de algum tipo, de alguma classe, né? Na orientação a objetos, eu tenho que criar objetos de uma classe dentro do main, né? da método main. E aqui eu vou fazer um exemplo em que eu trabalho um pouquinho com a área da engenharia civil, né? Que é de fazer cursos de uma obra utilizando herança. Eu estou utilizando aqui, fiz esse diagrama de classes do ML, em que eu tenho uma superclasse cômodo, que ela tem a área, sua área, e ela tem o custo daquele cômodo, de construção básica daquele cômodo, né? Então, eu coloquei o construtor e coloquei um método calcula custo. E eu tenho duas subclasses de cômodo que são banheiro e cozinha. Por quê? São cômodos especiais. O banheiro eu vou ter que colocar, além do custo total daquele cômodo, eu tenho que colocar o vaso, a pia, o chuveiro, o azulejo, acabamento, na verdade eu poderia colocar várias coisas, né? Azulejo, piso, essas coisas todas. E aí vocês vão ver que eu tenho, nesse caso aqui, eu tenho calcula custo do cômodo genérico, uma sala, um quarto, e eu tenho calcula custo do banheiro, que é o mesmo nome, vai fazer alguma coisa diferente, e eu também tenho calcula custo da cozinha. Isso é polimorfismo, eu tenho o mesmo método, com o mesmo nome, só que o que vai ser chamado vai ser de acordo com a classe que está vindo, o objeto que está vindo. E elas vão fazer a mesma coisa, vão fazer com o mesmo nome, vão fazer coisas diferentes. É o polimorfismo, várias formas, né? Então eu pego o calcula custo, e aí todas as classes têm, a superclasse e as subclasses vão ter o calcula custo, que é um método de calcular custo, mas a forma como o banheiro calcula seu custo e a cozinha calcula seu custo vai ser diferente de um quarto ou de uma sala. Então aqui eu tenho a relação de herança, que é quando eu tenho subclasses que vão herdar atributos e métodos de uma superclasse, como vocês viram no referencial teórico que eu passei para vocês. Uma coisa muito importante que agora sim a gente vai usar o encapsulamento, né, numa herança, a gente vai usar a restrição de acesso protected, que é essa hashtagzinha, que é a relação que protege aqueles dados. Então, tipo assim, se eu colocar área e custo como privado, incômodo, banheiro e cozinha não vão herdar, porque privado só vale dentro da classe, só tem acesso dentro da classe. Se eu colocar hashtag, o mundo externo, no caso, por exemplo, a classe sistema obra, não acessa diretamente área e custo, mas banheiro e cozinha herdam área e custo, porque a área é um atributo comum de qualquer cômodo, independente se é sala, cozinha, banheiro ou quarto. E o custo também, eu vou ter um custo, todas vai ter um custo. Vai ter um custo diferente se é um banheiro, se é uma cozinha, se é um quarto. Mas o atributo vai ser dado por banheiro e cozinha. Por isso é que eu não repito, eu não preciso colocar a área do banheiro e a área da cozinha, o custo do banheiro e o custo da cozinha, porque são herdados da superclasse. E assim como também vem também pela herança o construtor e o calcula custo. Só que o calcula custo, utilizando polimorfismo, eu vou calcular diferente se for um banheiro ou se for uma cozinha. Então, são as relações de dependência e de herança. Então, como eu falei com vocês vão precisar escolher um dos dois. Vocês vão fazer um sistema final, um trabalho final, com dependência e associação, porque dependência sempre vai ter, né? Se você tem uma classe principal e tem classe STAD, você sempre vai ter a dependência, que é a da classe principal com as classes STAD. Mas vocês vão ter que escolher ou fazer com associação ou fazer com herança. Uma das duas vocês têm que utilizar no trabalho final de vocês, tá? Então essa foi a revisãozinha teórica da parte de dependência e herança. Então a gente vai implementar esse programinha. Uma versão mais simples eu vou fazer só o banheiro, para não ficar muito grande o vídeo, e vou colocar para vocês o que a gente tem aqui, eu vou transformar no código, tá bom? Eu preparei um sisteminha, eu não fiz todas as classes ainda, eu só preparei o sistema principal. Ele está aqui para a gente fazer a primeira versão de teste, né? Eu estou criando um cômodo só, ainda não estou utilizando banheiro, não vou usar cozinha nesse exemplo, só vou usar banheiro mesmo.
Vou utilizar um número de cômodos como quando eu tiver o vetor, que eu pretendo fazer um vetor de cômodos, né, para percorrer o vetor e calcular o custo total da casa. Aqui eu só vou fazer um cômodo só, vou ler o comprimento e a largura e vou fazer um construtor, vou chamar o construtor de cômodo que calcula a área. Então é um construtor que faz um cálculo, como já foi requisitado aí. Então aqui eu criei a classe cômodo, ela vai ser a superclasse. Lembrando que se ela vai ser a superclasse, eu não vou usar private mais, eu vou usar protected. Que ela vai receber, vai ter uma área, eu não vou receber comprimento e largura, não vou ter comprimento e largura como atributos, eu vou ter como, vai receber no construtor e vai calcular a área, tá? Então vai ter uma área e vai ter um custo. Por enquanto eu não estou fazendo a herança, eu até posso colocar aqui o private. Eu vou até colocar para vocês verem o erro que vai dar, tá? É importante a gente ver os erros também, que a gente aprende com eles, né? E eu vou ter o custo daquele cômodo, tipo um custo qualquer de construção. E aí eu vou fazer um construtor aqui, public cômodo, que recebe, na verdade, o comprimento e a largura, não vai receber a área. Vai receber o comprimento, vai receber a largura. E o próprio construtor ele vai calcular essa área, tá? Então eu vou fazer a primeira coisa, eu vou fazer a área, eu vou colocar a área, recebe, comp, vezes larg. Então ele é um construtor diferente, ao invés de ser aquele construtor que a gente sempre fez, que é receber um dado e atribuir aqueles dados para os meus atributos, eu vou receber dados e vou já fazer um cálculo, porque o meu atributo na verdade é a área. Eu não preciso armazenar comprimento e largura nesse estágio aqui, nessa versão do meu cômodo, porque o que eu vou fazer agora é fazer cálculo de acordo com a área daquele cômodo. E aqui eu vou ter os métodos. E eu vou fazer um método calcula custo aqui só para a gente testar, que é um método bem simplificado. Eu tô chutando um valor aqui, que pelo que eu me lembro, uma vez eu vi essa classificação, aí ela varia um pouco sobre local do país e tal, mas é tipo assim, é um número que você multiplica para calcular o custo de acordo com a área, né, daquele cômodo em si. E aí eu vou fazer aqui, vou jogar na minha cabeça mesmo, porque eu não me lembro exatamente qual que é, vocês podem pesquisar na internet aí, para fazer esse calcula custo automático, né? Que uma classe bem simples aí. Eu vou fazer esse calcula custo fazendo assim, o custo desse cômodo, ainda não estou usando herança, tá? Estou só fazendo um primeiro teste aqui. Vai ser a área vezes, eu vou chutar um valor aqui, tá? R$ 1.800, sei lá. Tá? Para calcular esse custo. Depois joga na internet aí, que eu acho que tem. De acordo com a quantidade de metros quadrados, né, que você tem a obra, qual que é o valor dessa obra, e tem um padrãozinho que você consegue pegar um valor que você multiplica. Então eu estou chutando aqui, tá, pessoal, um valor qualquer para calcular esse custo. Percebam que eu não estou interagindo com o usuário aqui, que é o ideal, né? Eu vou deixar para interagir lá fora na classe principal. Não estou fazendo banheiro ainda, fazendo a parte do banheiro, eu vou chegar lá. Eu só quero fazer esse primeiro aqui para poder fazer o primeiro teste mesmo, né? Então eu criei um objeto tipo cômodo, que é cômodo com letra minúscula, vou receber o comprimento e a largura, já estou recebendo aqui comprimento e largura e vou chamar cômodo, vai receber new cômodo, e vou passar aqui comp e larg, e depois que eu fiz esse construtor, eu posso chama o método que mostra o custo. Então é um programinha simples, mas ele já é funcional, que ele vai mostrar o custo desse cômodo, é de um cômodo só por enquanto, né? Aí eu vou usar o printf então. Printf, custo de construção de cômodo é F, vou dar um barra N depois, e aí nesse printf eu vou pôr aqui, para ele colocar duas casas decimais, sai mais bonitinho. Vou fazer também um barra Nzinho aqui. Então aqui é um testezinho simples, eu estou criando a minha superclasse, testando a minha superclasse, como a gente deve fazer, né? Nunca fazer um programa todo de uma vez e depois testar, né? Eu esqueci de criar o pacote, peraí um pouquinho. Eu tô querendo criar pacote, um pacote obra, eu só esqueci de colocar aqui o package obra. Então, só isso. Ok, então estou fazendo aqui o primeiro teste, né? Claro que sempre esquece alguma coisa, inclusive ponto e vírgula. No cômodo esqueci de colocar o double aqui. Professora do edits, faltou o return aqui do cômodo, depois retorna esse valor. Faltou fazer o retorno aqui, né? Então return custo, porque eu já disse que a função ela é para retornar. Sistema obras versão 01, entra com comprimento
do cômodo, vou colocar aqui tipo 4 metros, entre com a largura do cômodo, 5 metros, a custo de construção desse cômodo é R$ 36.000. Mais ou menos, acho que não está tão longe assim, né? Mas vocês entenderam a ideia. Bom, agora a gente vai passar para efetivamente fazer a herança, né? Então, isso aqui foi só uma preparação para a gente trabalhar com essa herança, tá? Aqui, ó, para a gente fazer herança, eu tenho aqui uma superclasse. Eu falei com vocês, eu coloquei Protected aqui para manter o encapsulamento, né? Mesmo se eu estiver trabalhando com a herança. Eu vou mudar para Private para a gente ver o erro que dá, tá? Eu coloquei Private, daí eu vou fazer, para fazer que o banheiro é um tipo, dizer que o banheiro é um tipo de cômodo, né? Porque a relação de herança é isso, é um tipo de, né? Eu preciso simplesmente usar essa palavrinha-chave, extends, cômodo. Aí, a partir desse momento, o banheiro tem tudo que não é privado de cômodo. Como eu coloquei área e custo como privado, ele não vai herdar área e custo. E aí, se ele precisar herdar área e custo, daí vai dar algum probleminha aqui. Então, aqui pode ser private mesmo, né? Então, custo, vou colocar custo PIA. Só esse custo aqui para vocês entenderem a ideia, tá? Então, ela vai ter esse atributo. No caso do banheiro, eu vou fazer aqui public, fazer um construtor que recebe o custo da PIA, criando um construtor para o banheiro que recebe comprimento e largura, assim como eu tinha no construtor da minha classe cômodo, como eu tenho, né? Mas também o custo da pia. Na verdade é o custo da pia, custo do vaso, custo do chuveiro, custo do azulejo, tem várias coisas aqui, mas isso aqui é só um primeiro exemplo para a gente começar a usar e o vídeo não ficar muito grande também. Vou ter os métodos, e esse método eu vou fazer o polimorfismo. Para fazer o polimorfismo, simplesmente eu preciso refazer o calcula custo do banheiro. Então aqui, ó, eu tenho esse calcula custo. Vou mostrar para vocês que eu posso até aproveitá-lo. Bom, e aí a gente tem outra palavra, lembra do this? O this é é aquela palavrinha-chave que mostra que é desta classe. A gente tem uma outra palavrinha-chave que a gente pode usar também na hora da gente usar a herança, que é a palavrinha-chave super. Eu posso aqui, na hora de construir o banheiro, dizer que primeiro ele é um cômodo. Então, eu chamo o construtor de cômodo. O que é isso? Eu estou dizendo que ele é um cômodo, porque ele é um cômodo mesmo, né? Só que ele vai ter coisas a mais. Então eu chamo aqui, quando eu chamo esse construtor, eu crio ele como um cômodo primeiro, como se eu criasse o cômodo paredes, construída certinho, alvenaria, tal, e agora eu vou fazer a parte do banheiro. E aí eu atribui valor da pia. Então eu coloquei aqui o this, porque eu coloquei o mesmo valor, o mesmo nome, né? Custo pia, no atributo, e agora vai receber custo pia, que é o parâmetro. Então, nesse caso aqui, eu estou construindo um banheiro dizendo primeiro que ele é um cômodo, então eu construo o cômodo primeiro e depois eu coloco o custo da pia, que é a mais, além do cômodo. Então, esse super vai me permitir fazer isso. Toda vez que eu quiser chamar alguma coisa da superclasse, tá? E aí outra coisa que eu vou precisar fazer é que o calcula custo do meu banheiro, ele vai precisar do calcula custo da minha mãe também, porque a minha classe mãe, né, da superclasse, ela vai ter o custo básico de um cômodo, mas eu vou ter que somar esse custo ao valor da pia. Então, lembrando que ó, não tenho atributos aqui que é custo e área, né? Eu não tenho esses atributos aqui. Se eu precisar, como eu vou precisar agora de custo, eu vou usá-lo, mas eu vou usá-lo sem usar o encapsulamento protected, que é aquele que protege para a família, que ele protege para subclasses. Ele vai deixar não acessível para fora da família, da herança, mas ele estaria transitando livremente entre as superclasses e subclasses, a classe mãe e a classe filha, tá? Mas vai ocasionar um erro, porque eu vou tentar usar esse custo aqui como se ele fosse dessa classe, porque ele deveria ser, né? E eu vou chamar o super ponto calcula custo, que é o calcula custo que vai calcular o valor de um cômodo qualquer, mais o custo da pia, só isso. Então, se é um banheiro, ele tem um custo de um cômodo normal, mais o custo da pia, no caso do chuveiro e tudo mais, de mais coisas que puderem ter, né? Ó, apareceu um. Só que essa variável custo está como privada lá, vamos ver o que acontece, tá? Então seria isso, pessoal, olha só, o banheiro ele é um cômodo, né, então ele extende cômodo, isso que eu estou dizendo aqui, o banheiro é um tipo de cômodo, mas ele tem, além de custo e área, ele tem o custo da pia, o custo do chuveiro, eu poderia pôr mais coisas, né? Na hora de construir esse banheiro, eu primeiro construo ele como um cômodo comum e depois eu coloco o custo da pia nele. Isso aqui vai dar certo. E aí, na hora que eu fizer o calcula custo, eu quero o calcula custo que é o da superclasse, que é o de um cômodo comum, mas eu quero somar com o custo da pia. Então, eu estaria usando esse atributo que não está aqui na lista dos meus atributos, porque ele deveria ser dado, mas no momento ele não está sendo por enquanto, né?
Bom, eu criei um cômodo aqui que eu chamei cômodo, eu vou chamar de cômodo 1 agora, que é um cômodo genérico. Agora eu vou criar um outro cômodo que é um banheiro, um objeto do tipo banheiro, que é um tipo que é um do cômodo, mas eu vou ter dois cômodos aqui, eu vou ter o cômodo normal e o cômodo do tipo banheiro. Então eu recebi, vamos receber do cômodo 1 e cômodo 2, né? Que é o cômodo 2 é o banheiro. Então vamos receber aqui do cômodo 1, beleza, daí eu crio o cômodo 1, e aí eu mostro que o custo de construção desse cômodo é tal, e agora eu vou fazer os mesmos dados, aqui por enquanto não está muito eficiente, que eu vou fazer vetor depois, né? Mas eu vou só para a gente testar aqui, eu vou fazer cômodo 2, vou dizer que ele é um banheiro. Nesse caso aqui eu vou dizer, né? Se eu tivesse no vetor eu não precisaria dizer não. Eu estou recebendo comprimento e largura de novo nas mesmas variáveis, são variáveis locais da minha main, né? E depois eu vou jogar no meu construtor banheiro. New, agora eu vou chamar do banheiro. Percebe que eu não precisei fazer todas as mesmas coisas de cômodo, ele vai herdar. E eu ainda preciso do custo da pia, né? Então eu vou precisar de mais uma variável aqui, nesse momento. Double custo pia, que não é ainda o atributo custo pia do banheiro. É só uma variável local que depois eu vou jogar para o construtor de banheiro. Então eu vou chamar aqui entrada, custo da pia do banheiro. Então eu recebo esse dado também, se no caso, como a gente está falando agora de um banheiro, né? Então eu vou copiar isso daqui. Lembrando que eu estou fazendo o custo da pia agora só por simplicidade, né? Porque na verdade custo da pia, custo do chuveiro, custo do vaso, custo do azulejo, custo do, se eu quiser colocar do piso separado. Então a gente previu mais coisas, mas eu estou colocando menos coisa agora só porque para facilitar o teste aqui, tá? Então eu estou colocando aqui comp larg e custo pia. Recebo custo pia, crio o banheiro e aí eu chamo para banheiro calcula custo. Aí vocês podem ver o efeito do polimorfismo atuando, né? Quando eu chamo calcula custo do cômodo, ele vai fazer o cálculo com o cálculo normal, aquela base aproximada, né? O custo de construção desse cômodo é e tal, e depois eu vou chamar o calcula custo do banheiro, ele vai chamar o calcula custo do banheiro que chama o calcula custo do cômodo, né? Então, aqui é o polimorfismo, eu posso chamar o calcula custo com o mesmo nome, mas como eu chamo de objetos diferentes, ele vai saber qual dos dois que está chamando. Então vamos testar esse sisteminha aqui para ver se o que a professora esqueceu. Faltou colocar aqui também o package no banheiro, né? Package de obra. E aí, como o sistema obra está importando todas as classes de obra, não tem problema, né? Então agora ele vai importar cômodo e banheiro. Então vamos lá compilar. E vocês vão ver aqui, ó, o erro que eu falei com vocês. Ele está falando assim, ó, custo tem um acesso privado incômodo. Aí quando eu tentei calcular custo como se fosse da classe banheiro. Mas ele está dizendo que não é porque não herdou, porque é privado. Se fosse protected, estaria protegido dentro da família, dentro da herança, mas seria herdado a partir de banheiro, né? Então, para resolver isso, o que eu falei com vocês é que eu tenho que usar, agora finalmente a gente vai usar esse protect. Ele só é válido aqui quando eu tenho herança, que é para proteger dentro da família, dentro da herança. Ou seja, ele será como se fosse parte de todas as subclasses. Toda vez que eu herdo, faço o extend, ele vai herdar tudo que não é privado. Então, se é público, ele herda, se é protected, ele herda, se é package, ele herda, tudo que não é privado, ele herda, tá bom? Então, essa é a orientação correta para a gente encapsular a classe, a superclasse, mas deixando que ela tenha os atributos também herdados pela subclasse, tá bom, pessoal? Faltou também o return, que eu estou dizendo que a calcula custo de banheiro também retorna o valor, né? Então, calcula o custo específico para o banheiro. E depois eu preciso fazer o retorno, né? Retorna o valor calculado. Então, return custo. Pronto. Então, a gente testar o nosso sisteminha nas suas primeiras versões. Então, entre o comprimento do cômodo, 4 e 5, ele calcula o valor daquele cômodo, agora era do banheiro, né? E do banheiro vai ser menor um pouquinho, não foi tão menor assim. E o custo da pia do banheiro, faltou colocar o cifrão aqui, né? Vamos colocar que esse custo dessa pia seja de R$ 550. Aí ele adiciona, né? Para que ele calcula para aquela área daquele banheiro, né? Um cômodo total e adiciona o custo da pia. Eu posso colocar o custo da pia, o custo do vaso, o custo do azulejo, né? O custo do chuveiro, várias coisas. Mas só para mostrar para vocês como é que funciona a herança. Você vê que eu não precisei criar de novo a área, custo, eu pude herdar isso de cômodo, evitando a repetição de código, né, e posso herdar várias outras coisas, isso aqui é um sisteminha ainda muito simples,
e eu pude refazer o calcula custo de acordo com o que o banheiro pede, que eu preciso colocar mais coisas no calcula custo do banheiro, utilizando o calcula custo do cômodo. Então isso é o que a gente chama de polimorfismo. De acordo com o que ele vai saber de onde que está vindo, tá? Vamos fazer mais um pouquinho esse exemplo aqui, elaborar ele mais um pouquinho. Vou colocar aqui, além do custo PIA, vamos colocar private double custo vaso. Coloco aqui custo vaso na minha entrada aqui. Custo vaso também é de soda aqui, né? Então vou colocar o custo vaso. À medida que a gente vai fazendo, a gente vai melhorando o sistema, né? E aí na hora de fazer eu faço o cálculo utilizando o cômodo, custo vaso também, tá? Por enquanto só isso aqui na classe banheiro, ela herda de cômodo, beleza. Cômodo vai ficar assim mesmo, ela tem o comprimento e a largura, ela tem um cálculo de calcula custo normal. E agora eu queria trabalhar com um vetor de cômodos, vamos ver se a gente consegue acompanhar, né? Então aqui eu vou criar um vetor de cômodos, não vou criar banheiro, a gente vai usar umas possibilidades que a gente tem com herança. Vou precisar de custo pia e custo banheiro, custo vaso para quando for banheiro, e lembrando que eu posso fazer diferenciado também a cozinha, né? Mas aí eu vou deixar para vocês, para não ficar muito grande aqui. Aí vamos fazer uma nova versão agora. E daí eu vou fazer, antes de qualquer leitura de dados de cômodos, eu vou perguntar qual que é o número de cômodos da casa, né? Entrada. Vou fazer um system out, vou precisar de criar essa variável também que eu não criei. Então, cômodos, vamos colocar aqui int n cômodos, que também é uma entrada. Eu vou fazer essa leitura antes de mais nada, daí quando eu já tenho esse número de cômodos eu vou fazer a alocação do vetor, fazer aquela alocação geral para colocar o número de posições desse vetor, né? Então, new cômodo. E depois que eu tenho esse número de cômodos, eu vou percorrer esse vetor. Percorre. Você já deve ter percebido que em algum momento eu vou precisar dizer se esse cômodo é um cômodo normal ou é um cômodo banheiro, né? A gente vai fazer isso aqui. A gente vai fazer esses dados aqui. Primeiro eu vou fazer assim, ó, entre com o cômodo, colocar aí mais um aqui para ele mostrar o número do cômodo. Aí eu vou receber os dados, só que agora eu vou falar, entre com o dado do cômodo 1, entre com o dado do cômodo 2. Vou colocar aqui agora, né, para que ele mostre o cômodo que eu estou lidando, então ele vai mostrar o número do cômodo que eu estou lendo, comprimento e largura, entre com o comprimento do cômodo tal, né, 1, 2, 3, vai mostrar o comprimento, vai ler a largura, né, de cada cômodo. E aí eu posso dizer, em algum momento eu vou ter que, como você já sabe, em algum momento eu vou ter que ler se é banheiro ou não, né? Aqui, por enquanto, eu estou tratando de um cômodo normal, eu até poderia fazer aqui, aí eu poderia receber isso separado, né? Então, vou perguntar aqui, e se for banheiro, a tratativa é diferente, né? Então aqui eu posso perguntar se o cômodo é um banheiro. Se a pessoa dizer que não, eu vou fazer a tratativa normal, né? Se eu disser que sim, eu vou fazer a tratativa do banheiro. Eu recebo primeiro, eu vou precisar dessa resposta, né? Eu vou precisar armazenar essa resposta. Então, eu vou chamar ela aqui, string resp. Daí eu fiz isso, como é um banheiro sim ou não, eu vou fazer essa leitura, pode ser um next mesmo, porque eu só preciso dar uma palavra. Aí eu vou fazer a verificação aqui, faço um if resp.equals, lembrando que se é string eu não posso fazer comparação direto com igual, né? Então eu vou verificar se é sim, né? Se for sim, eu preciso fazer novas leituras. Precisar fazer pia do banheiro e eu vou precisar fazer, agora também a gente está colocando vaso, né? Entre o custo da pia do banheiro. Então, se for banheiro, eu vou fazer mais algumas leituras, né? E aí eu já vou julgar o custo vaso na hora de criar. Mas se não for banheiro, eu também tenho que fazer uma alocação, né? Então, a alocação, se não for banheiro, é a alocação normal de cômodo. Então, eu já aproveito o if else aqui, ó, e faço a alocação de cômodo normal, que eu tinha colocado aqui em algum lugar, aqui. Porque se não for banheiro, é só para alocar com largura e comprimento mesmo. E aí eu estou trabalhando com o meu vetor de cômodos, dizendo se ele é cômodo, aí eu posso fazer a mesma coisa se tiver diferenciado de cozinha também, né? E depois eu vou colocar o custo de construção desse cômodo e aí olha só que legal. Posso procurar o vetor inteiro, vocês podem perceber que agora eu tenho um vetor, o vetor eu não vou saber qual a posição que é banheiro, qual que não é banheiro. Eu vou jogar esse aqui, ó, cômodos na posição e vou jogar isso aqui para esse vetor. Posso também fazer um relatório, né? Inclusive eu até posso
fazer um cálculo geral da obra, que seria mais legal ainda. E aí eu posso, ao fazer isso, já mostrar o custo de construção deste cômodo é de tal, e aí, de acordo com se ele for banheiro ou não, ele vai chamar o calcula custo ou do cômodo do banheiro, isso eu acho fascinante, isso já vai ajudar bastante, né? Eu posso percorrer o vetor inteiro, e depois ainda posso fazer um relatório, né? Posso fazer o cálculo chamar isso aqui somando numa variável tal, né? Tipo, é isso para um relatório depois. Gera relatório ao final. E aí eu vou fazer um outro for int i igual a 0, i menor que n cômodos, i mais, isso aqui vai fazer um relatório geral para mostrar qual que é o valor de cada cômodo, depois gerando um valor final ainda. Então, vou fazer aqui, ó. Agora já pode fazer custo final da obra, né? Double custo total. Na verdade, o ideal seria ter uma classe residência ou obra que teria um vetor de cômodos e o custo da obra seria mais interessante assim, mas a gente não vai fazer isso aqui agora não. E aqui, ó, à medida que eu for passando aqui, eu vou acumulando para saber o valor total. E aí eu faço custo total, recebe custo total, porque toda vez que ele passar aqui, ele vai somar com o valor anterior, mais, e aí eu jogo cômodos, calcula custo aqui. E aí ele faz vai fazendo esse cálculo, e aqui na minha chamada eu vou fazer assim, vou criar um system.out.println, em que eu vou mostrar cada um dos cômodos também, então depois vai gerar o valor no final, né? Então é isso, pessoal. Aí eu gero aqui, ó, eu faço a leitura dos cômodos, né? Bom, eu comecei aqui perguntando o número de cômodos da casa, depois do cabeçalho. Depois que eu sei o número de cômodos, eu aloco o meu vetor de cômodos com as posições. Aí eu pego o número... Aqui eu não preciso limpar buffer, porque eu não estou lendo nenhum next line. É esse next line que dá esse probleminha, né? De ler a partir do buffer barra n. Então eu não estou lendo next line, estou lendo valores. Aí entra com o número de comprimento, de largura, aí pergunta se é banheiro. Se for banheiro, pede custo de pia e custo de vaso. E aí ele vai gerar ou banheiro ou cômodo. Ah, aqui faltou errado, aqui ficou errado, né, gente? Faltou aqui cômodos. Isso aqui é um grande lance da minha herança. Porque, mesmo sendo banheiro, cômodos é do tipo cômodo, mas como o banheiro é um subtipo de cômodo, eu consigo fazer um new banheiro assim. Então eu consigo alocar naquela posição específica e dizer que ele é um banheiro e não um cômodo comum. E na hora que ele vai fazer calcula custo, ele vai chamar, se a posição 1 aqui, por exemplo, tem um banheiro, ele vai fazer o calcula custo do banheiro e não do cômodo. Então eu acho isso magnífico. Não sei vocês, mas eu acho isso magnífico, a quantidade de coisa que a gente consegue fazer com orientação a objetos em Java, tá? Então ele vai alocar de acordo com se é um cômodo, se é um banheiro, se é um cômodo. Aí pode fazer a distinção da cozinha também, mas isso eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Bom, vamos lá testar esse sistema então, ver a quantidade de coisa que a professora esqueceu. E antes de fazer essa compilação, estou corrigindo algumas coisinhas aqui. O custo total, como é uma variável acumuladora, ela precisa ser inicializada, tá? Então eu coloco aqui um zero, senão o compilador vai exigir isso daqui depois. Uma outra modificação que eu fiz também, que eu esqueci de colocar o double aqui. Ok, aí entra com o número de cômodos da casa, vamos supor que a casa tenha 3, né? Entra com o comprimento do cômodo 1. Vamos supor que é uma sala bem grande, aí eu preciso melhorar isso aqui. Não é um banheiro, né? Então não. Entra com o comprimento do cômodo 2, que é um quarto. Também vou colocar como um cômodo maior, aí não é um banheiro não. Aí o terceiro é um banheiro. Vou colocar como comprimento 3 e 4. É um banheiro sim, e aí ele vai pedir o custo da pia do banheiro, que eu vou colocar como 550, e o custo do vaso, que eu vou colocar como 450. Aí ele mostra que no final dá para fazer umas melhorias de saída, né? Mas custo final da obra, custo do cômodo 1, 54 mil, custo do cômodo 2, 36 mil, custo do cômodo 3, 22.600. Claro que não é isso, né, gente? Que o banheiro é sempre muito mais caro do que qualquer outra coisa, mas vocês entenderam a ideia. E aí o custo final da obra aqui que eu estou fazendo. Obviamente isso aqui está bem alto esse valor, acho que não está muito certo, mas vocês entenderam a ideia geral, tá? É isso, pessoal. Basta fazer agora as melhorias no sistema aqui, né, de saída mesmo, ainda não é extremamente próximo, né, vou colocar 4 cômodos na casa. Comprimento do cômodo 1, são 4 por 5, não é um banheiro. Cômodo 2 seria uma sala bem grande, 5 por 5, não é um banheiro. Aí vamos colocar um cômodo 3 como sendo banheiro. Ele vai aceitar só sim, né? Então, se eu coloquei se, ele não aceitou, ele já encarou como não. Então, tudo bem. Eu coloco o próximo aqui como sendo um banheiro. Tá mais caro agora e um vaso bem carinho.
E aí ele vai fazer o custo total dessa obra, né, com 4 cômodos, obviamente ficou muito mais alto do que geralmente é, mas é só para ter uma ideia aproximada do custo final. Tá bom, pessoal? Então essa aqui seria a ideia da herança, né? Como eu falei, pode fazer agora a classe cozinha, vou deixar para vocês fazerem, também uma herança de cômodo e colocar lá mais algumas outras coisas, não vai mudar muita coisa não. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco melhor o sistema de herança. Agora a ideia é que vocês escolham um dos dois, né? Ou vocês fazem o par dependência e sucessão ou dependência e herança para o trabalho final. E tirando suas dúvidas, como vocês já sabem, comigo ou no grupo lá. Tá bom, pessoal? Então até mais, tchauzinho.